Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Está meio torto aqui, deixa eu ajeitar. Oi, Ana, seja bem-vinda. Deixa eu me ajeitar aqui, menina. Parece que eu tô meio perdida aqui na minha mesa hoje, coisa esquisita. Pronto. Oi, oi, oi! Seja bem-vinda, boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos subindo o coração, vamos mandando aviãozinho para todo mundo, que o assunto de hoje promete, a live de hoje promete. A live de hoje vai ser um pouco diferente, hoje não temos roteiro e isso é uma surpresa, mas vocês vão entender o motivo. Então, Heitor Henrique, seja bem-vindo! Gustavo! Já sobe coraçãozinho, já me conta se tá me vendo, se tá me ouvindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Já vão se preparando, já vai compartilhando essa live, porque ela vai ser muito, muito especial. Essa live vai ser um pouco diferente das outras 8 lives que nós tivemos, então fiquem comigo até o final, porque vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, subam coraçõezinhos, suba aviãozinho, chama todo mundo pra live da tia hoje, que tá especial. Me conta se tá me vendo bonitinha, linda, plena, com o cabelo todo arrepiado, cheio de frizz. Se tá me ouvindo, como que tá tudo por aí? Por aqui tá tudo bem. Agora eu quero saber por aí como é que tá, pra gente começar. Vivian, minha amiga, que bom que você tá aqui hoje, porque essa live merecia sua presença. Amiga, prepara o lencinho, porque a live de hoje vai ter emoção, tá? Hoje vai ser live com emoção. Hoje nós vamos falar de autoestima, nós vamos falar de autoconhecimento e são 2 assuntos muito importantes, são 2 assuntos muito fortes e eu quero começar explicando para você que está aqui comigo hoje o motivo de eu ter decidido colocar esses 2 temas em meio a assuntos tão técnicos, né? Porque desde segunda passada, desde o primeiro dia do desafio, nós estamos trabalhando apenas assuntos técnicos, né? Nós falamos sobre engajamento, hashtag, bio, falamos coisas muito técnicas específicas do marketing no Instagram e do uso no Instagram. E aí eu imagino que vocês devem ter pensado assim, o que tem na cabeça da Gessana de colocar uma live sobre autoestima no meio de um desafio simplificando digital? Pois bem, vocês vão entender agora. Desde abril do ano passado, quando eu decidi, entre o meu processo de decidir definitivamente trabalhar com o marketing digital, eu já tive 7 turmas do curso Instagram na prática e eu já atendi, entre consultorias em grupo e individuais, mais de 10 pessoas, sem contar a minha página pessoal, sem contar dicas que eu dou para os amigos e aqui. Então, assim, eu já tenho uma boa experiência em observar o comportamento das pessoas aqui no Instagram, especialmente quem trabalha com Instagram de forma comercial. Então, nesse momento, se você tem algum amigo ou alguma amiga que tem dificuldade em se posicionar aqui no Instagram para divulgar o seu produto e o seu serviço, por favor, compartilhe essa live, porque hoje, antes de começar, eu fiz uma oração e eu pedi para Deus que eu pudesse conectar o máximo de pessoas possíveis para que as minhas palavras, para que a minha experiência possa ajudar essas pessoas. Então, se nesse momento você lembrou de alguém, se o seu coração tocou para que alguém estivesse aqui com a gente ouvindo, manda essa live para ela, conta para ela ser bem-vinda, que eu acredito que vai ser muito útil. Meu coração tá até quentinho de falar isso, tá, gente? Então vamos lá. Durante toda essa experiência que eu vim adquirindo com o marketing digital, com o conteúdo para estratégias no Instagram, eu percebi um ponto em comum entre a maioria das pessoas que eu trabalhei. A dificuldade de aparecer, a dificuldade de estar diante das câmeras, e essa dificuldade estava
99% das vezes relacionada à baixa autoestima e a pessoa não se conhecer, não ter um autoconhecimento. Então, na minha última turma do curso Instagram na Prática, foi um tema que eu decidi abordar. O que eu percebi? Não adiantava nada eu passar horas e horas e horas ensinando todas as técnicas a respeito de teorias, estratégias, funcionamento e engajamento, ensinar macete, ensinar tudo para vocês, se vocês não estivessem bem com vocês mesmos para aparecer. E aí foi nesse momento, em sessão de consultoria com as minhas clientes de consultoria individual, que eu decidi que nas minhas próximas turmas do curso de Instagram eu iria abordar o tema autoestima e autoconhecimento. Por quê? Porque se você não está bem com você, se você não se sente feliz com o que você está fazendo, consequentemente você não vai comunicar isso, certo? E aí, isso vai impactar nas suas vendas, isso vai impactar no seu posicionamento diante do seu produto, isso vai impactar em como você conversa com o seu cliente e, consequentemente, nos seus resultados. Então, a partir do momento que eu incluí esses dois temas no curso Instagram na Prática, os resultados dos meus clientes melhoraram consideravelmente. Por quê? Porque eles passaram a se sentir mais confiantes para falar a respeito do produto. Eu deixei 2 vídeos lá no meu IGTV, que depois eu quero convidar vocês a assistir, onde eu falo sobre isso. Se você não compra, você não vende. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se você não compra, se você não se compra, se você não acredita no seu produto, como é que você quer que um cliente acredite? Se você não acredita que o seu brigadeiro é o de melhor qualidade, é o mais bem feito, é o mais saboroso, como é que você quer que o cliente acredite? Então, você precisa estar confiante de si, do seu produto, do que você pode oferecer para o outro, para depois a outra pessoa te comprar. É um processo que pode parecer até meio doido, mas faz total sentido. Feita essa introdução, coraçõezinho subindo, aviãozinho também. Hoje a live não tem roteiro. Gente, mas a Gessana que toda live tá com um roteiro enorme na mão, que toda live ela fala que a gente tem que anotar o que a gente vai falar para não perder. Sim, e essa live de hoje ela não tem roteiro por 2 motivos. Primeiro motivo, eu vou contar para vocês uma parte da minha história. E para contar a minha história eu não preciso de roteiro, né? Eu tenho alguns recados que eu quero transmitir para vocês, mas esses recados eu lembro, então eu não preciso de roteiro. E segundo, que eu quero que quem vier comigo para o Simplificando Digital, que é a minha próxima turma, como eu disse para vocês, do curso Instagram na Prática, que foi renovado, que começa as inscrições amanhã. Assim que terminar a nossa live, a gente entra para as inscrições da turma do Simplificando Digital. O meu objetivo, um dos meus objetivos é que quando a gente terminar o curso, você seja capaz de fazer uma live da mesma forma com que eu vou fazer agora. Que se alguém chegar para você e te chamar para falar a respeito do seu assunto, sem te avisar previamente, você seja plenamente capaz de abrir uma câmera, de estar diante de pessoas e se comunicar com clareza, com segurança e com confiança a respeito do que a pessoa te pedir para falar. Então, vem comigo, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser legal e que vai ser importante para você. A parte da minha história que eu decidi contar para vocês hoje é uma parte da minha história recente, que quem leu aquele post, ela não tá naquele post, mas que vai fazer muito sentido para vocês, porque é a parte relacionada à questão de trabalho. Vamos lá. Eu trabalhei por quase 4 anos em uma empresa que eu fui indicada para estar naquela empresa. Eu sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre gostei muito de falar, de estar à frente das pessoas. Meus colegas na faculdade brincavam comigo que tinha que mandar eu calar a boca quando eu começava a apresentar trabalho, porque senão eu não parava. E é verdade, eu adoro falar, tanto que aqui eu tenho que me controlar por causa do tempo. Enfim, é algo que eu gosto. E eu gosto de gesticular, e eu gosto de explicar, me faz muito bem falar.
E eu fui trabalhar em uma empresa onde eu trabalhava em um escritório com mais 4 pessoas fechado. Eu entrava 8 horas da manhã, saía 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Eu não via o dia passar, eu não via a vida acontecer e aquilo me deprimia. Eu sou apaixonada pelo sol. Eu preciso todo dia ter contato com o sol para me fortalecer, para repor as minhas energias. E trabalhar nesse ambiente fechado que não tinha sol começou a me deixar doente. Mas eu não percebia que eu estava doente e foram vários fatores. Dentre esses fatores, existia uma autocobrança minha em ser alguém que eu não era. Eu me cobrava de ser alguém que as pessoas esperassem que eu fosse, de ter um resultado que as pessoas esperassem que eu fosse, mas eu não conseguia entregar. Por quê? Porque eu não gostava do que eu fazia. Então, eu cometia muitos erros, eu me sentia diminuída, eu me sentia inferior, eu sentia que eu estava entregando muito abaixo da minha capacidade profissional e isso me frustrava e fazia eu errar ainda mais e isso foi virando um ciclo. Dentro de tudo isso que aconteceu, eu fui me apagando. Eu gosto de cor alegre, eu gosto de batom chamativo, tanto que os meus alunos sempre me perguntam se é uma estratégia para que eles prestem mais atenção em mim, a minha boca sempre muito colorida, porque aí chama atenção. Quando eles falaram, eu fui parar para pensar e ver que não era, porque eu gosto mesmo. E quando eu estava trabalhando nessa empresa, nem isso eu fazia mais. Por que eu não fazia? Porque o ambiente não permitia. Como é que eu ia passar um batom vermelho para trabalhar em um escritório? Não combinava. Então eu fui abrindo mão de mim mesma, eu fui abrindo mão dos meus gostos, eu fui abrindo mão das minhas preferências e eu fui me enquadrando naquele modelinho que era o pedido lá. E ao me enquadrar nesse modelo, eu fui me apagando, eu fui me diminuindo. Para quem leu a minha história naquele post, eu não cheguei àquele ponto lá do post, mas eu me diminui muito, eu me maltratei muito para caber em um molde que não era meu. E o que tem a ver com tudo isso? Tem a ver que a minha autoestima ficou extremamente abalada, eu não me conhecia mais, eu não sabia quais eram os meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos. Eu nunca tinha parado para perceber o que realmente eu gostava, o que eu não gostava. Eu não sabia falar não, eu não falava não. Tudo para mim era sim, tudo para mim era na hora que a pessoa queria. Quantas vezes eu guardei os meus desejos, eu guardei as minhas necessidades em prol de falar sim, 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 sim. Eu abria mão de tudo que era meu em prol do outro, em prol de favorecer o outro, porque eu achava que eu precisava caber naquele molde. E isso foi só me anulando. Até que o que acontece? Chega um momento que você vira e fala, não, chega, né? Agora acabou, tá tudo certo, me libertei. Saí dessa empresa e fui parar em uma outra empresa que se eu achava que aquela que eu trabalhava era ruim, essa era muito pior. E a minha mãe, muito sabiamente, me ensinou uma coisa que eu, cabeça dura capricorniana que sou, demorei para aprender, que é o seguinte: se você passa por situações repetidas, é porque você ainda não aprendeu o que você precisava aprender. Fica a dica. Fui para essa outra empresa, bem recentemente, que no início parecia ser, sabe, início de namoro, tudo perfeito, tudo lindo, todo mundo gente boa, todo mundo gosta de você, o chefe é gente boa. Falei, uau, né? Vai dar super certo. Até que começaram os abusos. Abuso? Sim, abuso emocional. E esse abuso emocional que eu sofria, ele era um abuso contrário. A pessoa, ela me tratava extremamente bem, ela me elogiava demais, a ponto de humilhar os outros funcionários para me exaltar. E aí eu vi que aquilo estava errado, não era um comportamento normal. E eu fui enxergar o quanto aquela pessoa era uma pessoa tóxica e o quanto ela me fazia mal. Até que chegou um ponto de um dia, e isso porque eu fiquei 3 meses nessa empresa, gente. Chegou um dia dela me chamar para me dar um feedback. Segundo ela, era um feedback positivo que ia ajudar para o meu crescimento. Hoje, depois de tudo que eu vivi,
eu consigo entender que sim, o que ela tinha tecnicamente para me dizer era muito positivo, só que ela era uma pessoa que ela não tinha habilidades de comunicação para me falar aquilo de forma que seria proveitoso para mim. Então, o que ela fez? Desculpem o termo que eu vou usar, mas para vocês entenderem o que ela fez, ela vomitou tudo aquilo em cima de mim. Ela vomitou os meus piores defeitos, ela jogou na minha cara tudo que eu tinha de ruim e ela não me deu nenhuma alternativa para me ajudar a melhorar. E depois de tudo que eu estudei, eu aprendi que quando uma pessoa vai te dar um feedback, ela tem que te mostrar o ponto que você tem a melhorar, mas ela ao mesmo tempo tem que te estender a mão e te mostrar a solução, te mostrar o que você tem que fazer para melhorar aquele ponto. E a pessoa não fez isso. Por consequência desse episódio, eu tive um travamento de coluna. Acreditem, eu fiquei com a coluna travada, que eu mal conseguia andar pela primeira vez na minha vida. E eu cheguei no hospital e o médico virou para mim e falou assim, é emocional, não tem nada aí físico, é puramente emocional. Fiquei de atestado, fui demitida, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e a partir dali eu decidi que eu ia trabalhar com o que eu gostava, eu ia trabalhar com o que me fazia bem e eu ia conseguir sobreviver, eu ia ganhar dinheiro fazendo o que eu gostava. Por quê? Porque eu não ia mais trabalhar a troco de dinheiro, eu não ia mais trabalhar fazendo o que eu não gostava, estando em ambientes que eu não gostava, com pessoas que eu não gostava, a troco de um salário, porque isso me machucava muito. Eu me diminuí demais para caber no mundo dos outros e isso eu me feri muito. Quando eu tomei essa decisão, eu fui fazer o meu processo de transição de carreira na tora, como a gente diz, né? Eu não planejei, eu não estudei, eu não analisei, eu decidi e me joguei. Tem dado certo até hoje, graças a Deus. E por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque são características de pessoas com baixa autoestima. E a minha autoestima era baixíssima, a minha autoconfiança era zero. Quem me vê aqui hoje, que eu já recebo vários feedbacks, que me vê uma pessoa confiante, que me vê segura, não imagina a menina insegura que eu fui até 2 anos atrás. Gente, eu tinha medo de passar um batom colorido na boca, vocês não estão entendendo. Usar uma blusa amarela com batom vermelho e um cabelo que não estivesse impecavelmente moldado, eu não apareceria aqui no vídeo nunca. Eu tenho fases da minha vida que eu não tenho foto. Por quê? Porque eu não gostava de aparecer. Quando eu criei o meu Instagram, eu não criava stories, eu não fazia stories porque eu não gostava de me ver em vídeo, eu não gostava de ver a minha imagem, por isso que eu não tirava foto. Então, foi um processo de construção muito intenso. Para eu conseguir estar aqui hoje, fazer essa live para vocês, contar a minha história, sem nenhum papel, sem nenhum roteiro. Por quê? Porque eu não confiava na minha capacidade. Eu sempre achei que os outros eram melhores. Eu sempre olhava para outra pessoa e achava que a outra pessoa era melhor. E, consequentemente, isso fazia com que eu não acreditasse no meu trabalho. Isso fazia com que eu achasse que qualquer pessoa que fizesse o que eu não estava fazendo era melhor do que eu. E as pessoas falavam pra mim, Gessana, você é muito boa, continua, você é ótima, você fala bem. Eu falava, imagina bem, o que é isso? Quem sou eu? E eu não aceitava isso. E eu achava que, nossa, se eu falar que realmente eu sou boa no que eu faço, eu vou ser arrogante. Eu vou ser petulante e não é. É completamente diferente uma pessoa arrogante, uma pessoa petulante de uma pessoa autoconfiante, de uma pessoa segura, de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Gente, eu preciso falar que minhas besties lindas hoje estão todas na live, né? Meu Deus, tô demais, tô me achando. Ana, Carla, Vívia, beijo, amoras. E aí, essas meninas todas passaram por, me acompanharam, tá? Nesse processo, viram toda essa transformação. E aí, por que eu tô aqui te contando tudo isso hoje? Que você já deve estar pensando assim, o que tem a ver com essa história? O que tem a ver? Que se hoje você que tá aqui comigo, que eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham são pessoas que estão empreendendo na vida, que estão precisando vencer enormes barreiras internas e externas. Você precisa estar forte, você precisa estar confiante de você
para transmitir isso para o seu cliente? Se você não está confiante do que você está fazendo, se você ainda tem alguma dúvida, as pessoas ao seu redor elas vão sentir. Outro ponto muito importante, não espere apoio da sua família. Não espere que a sua família de imediato vá estar ao seu lado. Você precisa construir essa confiança. Quem mais me apoia hoje são minhas primas. Mas os meus pais, os meus irmãos, eles demoraram um pouco para entender esse meu movimento. E acho que até hoje eles ainda estão um pouco assim, percebendo o que eu estou fazendo. Meu irmão, até pouco tempo atrás, queria que eu prestasse concurso, porque ele achava que era o melhor caminho. Então, a gente precisa estar confiante de nós mesmas, estar confiante que a gente está fazendo o nosso melhor, estar confiante do nosso produto, estar confiante da nossa entrega, para a gente poder vir aqui e demonstrar isso para o nosso cliente. Quando você percebe que o que você faz é bom, quando você percebe que o que você faz tem valor, quando você percebe que você está agregando à vida das pessoas com o seu trabalho, você vai ver que isso volta para você. Ai, Gessana, mas ok, achei linda a sua história, a sua superação, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Como a gente está falando desde o primeiro dia, quem está aqui, eu acho que vocês viram aquela enquete que eu fiz a respeito do post que eu coloquei no feed hoje. Existem dois tipos de pessoas aqui no Instagram, as pessoas que compram e as pessoas que vendem. E lá, das pessoas que responderam à enquete, somente 2 pessoas, de todas que responderam, eu não lembro o número exato de quantas responderam, de todas que responderam, somente 2 pessoas são pessoas que compram. Então, quem está aqui comigo são as pessoas que vendem. E se você está aqui comigo me acompanhando, se você é uma pessoa que vende no Instagram, que usa o Instagram para comunicar os seus produtos e os seus serviços, você precisa estar autoconfiante em você e no seu produto, para você conseguir transmitir isso para o seu cliente. Como assim? As pessoas percebem, as pessoas sentem. Uma vez eu vi uma história, é um pouco dura, é um pouco chocante, mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Fizeram uma pesquisa, eu sou péssima para gravar dados de pesquisa, eu gravo a história, gente, eu sou boa com história, tá? Fizeram uma pesquisa com bandidos, assaltantes, serial killers, não sei quem era. Sei que eles chegaram para esse bandido, ele já estava preso e perguntou para ele assim: qual é o seu modo operante? O que faz você escolher cada uma dessas vítimas? E ele falou assim: eu não sei, eu apenas sinto que ela é a vítima. E eu vou te dar mais um exemplo. Você já aconteceu com você de você pensar em alguém, pensar em alguma coisa e de repente aparecer uma propaganda sobre aquilo, ou aquela pessoa te mandar uma mensagem, aquela pessoa te chamar? É a mesma coisa, a gente comunica isso o tempo todo. A nossa linguagem verbal, que é o que a gente fala, e a nossa linguagem não verbal, ela é muito forte. Os nossos pensamentos, as nossas palavras são muito fortes e eles são transmitidos através de ondas. Então, a nossa segurança e a nossa insegurança, ela chega até as pessoas. E as pessoas percebem quando você não está confiante no seu produto, quando você ainda não está confiante no que você veio oferecer para ela, quando você não está confiante na qualidade do que você está oferecendo. E isso é o que você está refletindo de você. Se você não está confiante com você, se você não se sente bem com você, como é que você vai passar isso para outra pessoa? Se você não se sente, se você não conhece quais são os seus pontos fortes, o que você faz de melhor, o que você faz bem feito e aquilo que não é sua competência natural, como é que você vai saber para trabalhar isso? Vou dar um exemplo. Gestão de tráfego, que é algo que a gente usa muito aqui. Eu passei um final de semana inteiro, eu comecei na sexta à tarde e eu fui até domingo à noite estudando gestão de tráfego, a ponto que eu chorei, por Deus do céu, eu chorei, porque eu não conseguia entender aquilo. E eu chorei, e eu questionei a minha competência, e eu questionei a minha inteligência, e eu larguei e falei assim: chega, eu não vou mexer com isso mais.
Até que eu fui dormir e quando eu acordei, eu tive a inspiração divina de que tá tudo bem. Essa não é a sua competência. A sua competência é a comunicação. Delega, passa para quem faz isso bem feito e vai fazer o que você faz bem feito. Foca naquilo que você faz com qualidade e deixa para outra pessoa fazer esse outro ponto. Só que para a gente chegar a esse ponto de maturidade, de abrir mão do controle de algumas coisas na nossa vida, nós precisamos estar muito seguro da gente. Porque senão a gente sempre vai ser aquela pessoa assim, deixa que eu faço, me dá que eu dou conta. Aí você quer abraçar o mundo, você quer fazer tudo porque você tem na sua cabeça que você é que faz bem feito, que você é que dá conta, que ninguém vai fazer bem feito como você faz. E aí você se sobrecarrega, você se estressa, porque você quer fazer tudo, você quer atender todo mundo, você quer dar conta de produzir conteúdo, você quer dar conta de produzir o seu trabalho, você quer dar conta de entregar com qualidade para o seu cliente, e aí você está extremamente cansado, exausto, para manter um controle que não tem necessidade. Que quando você está seguro e confiante de si, você consegue tranquilamente virar e falar, essa não é a minha competência. Eu não dou conta a partir daqui. A partir daqui eu entrego para outra pessoa fazer, porque eu sei que ela vai fazer mais bem feito que eu. E eu completo o que ela está fazendo com o meu trabalho, que eu sei que é bem feito, e vai sair um excelente trabalho. Então, minha gente, respirando, né? Que essa live tá, eu sei que eu tô sentindo que tá mexendo com muita coisa aí de vocês. Então, você ser confiante de você, você ser confiante do seu trabalho, você entender e respeitar os seus limites, isso são dádivas. E isso demonstra o quanto você é profissional e, acima de tudo, o quanto você se respeita. Falar não para outra pessoa é um sinal de amor e respeito a você. Nos meus piores momentos de baixa autoestima, eu achava que se eu falasse não para outra pessoa, ela ia deixar de gostar de mim. Eu achava que quanto mais sim eu falasse para aquela pessoa, mais ela ia me valorizar e mais ela ia gostar de mim. E aí eu fui perceber que é exatamente o contrário. Não é que eu vou virar e falar não para todo mundo, mas aquele momento em que eu quiser falar não, eu vou falar não. E isso é um sinal de respeito a mim e um sinal de respeito a outra pessoa. Então a gente começa a cuidar da gente, porque se eu cuido de mim, se eu entendo os meus limites, se eu entendo até onde eu posso ir, eu sei que eu vou fazer bem feito. Exemplo. Gente, eu gosto de contar muita história, porque eu sei que história conecta, eu sei que vocês se identificam com história. Eu gosto de contar as minhas histórias porque eu dou muita cabeçada até que eu aprendo. Eu vou falar pra vocês, eu sou meio cabeça dura em algumas coisas. Tô melhorando, mas eu ainda sou cabeça dura. No ano passado, no início do meu processo de transição de carreira, foi quando explodiu aquele movimento aqui no Instagram das lives às 5 horas da manhã. A primeira pessoa que eu acompanhei que fez esse tipo de live foi o Joel J. Eu participei do primeiro desafio dele que começou em fevereiro do ano passado. E aí era aquele desafio de acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, ser produtivo, baseado no livro O Milagre da Manhã, para quem assistiu. E foi ótimo, e eu entrei naquela pilha e tal, e produtividade, leitura, e logo veio a formação em coaching, e eu entrei naquele ritmo de estudar, e ler, e produzir. E aí eu comecei a ficar cansada. E eu comecei a não conseguir acordar às 5 da manhã. E eu comecei a me cobrar por isso. Porque eu tenho uma característica pessoal de autocobrança muito forte. Muito forte. Quando eu penso que alguém pode me cobrar alguma coisa, eu já me cobrei aquilo muito mais. E aí eu comecei a não dar conta de acordar às 5 horas da manhã e eu me sentia extremamente frustrada por aquilo. Aí eu fui abandonando o hábito, e aí eu tentei voltar, até que um dia eu parei e olhei pra mim e falei assim, Gessana, esse não é o seu ritmo. Você é uma pessoa que não produz bem nesse horário.
Porque eu acordava às 5 da manhã, quando dava 9h30, 10 horas, eu precisava deitar e cochilar 10 minutos para dar conta de acabar o dia. E meu dia não rendia, eu dava 3 horas da tarde, eu estava sentindo que eu tinha um elefante nas costas de tão cansada que eu me sentia. E aí o que eu parei para perceber? Tá tudo bem, eu não dou conta, não é o meu ritmo. Eu trabalho tranquilo até 11h30, meia-noite, mas eu preciso deitar e dormir até 7 horas, até 6h30, até 8 horas que seja. E aí meu dia rende, e aí eu produzo. Então, quando eu entendi que era o meu ritmo, que era o meu sistema de funcionar e parei de me cobrar e me comparar com aquelas pessoas, minha amiga Vivian que tá aqui, gente, ela acorda 4h30 da manhã, linda e plena todo dia. E eu admiro isso nela, mas eu não consigo, não é de mim. E então, enquanto a gente não para perceber quais são os nossos limites e começar a impor esses limites, a gente vai ficando refém dos outros. E a gente vai fazendo coisa que a gente não gosta para poder caber no moldezinho dos outros. E a gente vai se espremendo para caber na forminha que não é a nossa. E você deve estar pensando de novo, o que tem a ver isso tudo? Tem a ver que se você não está bem com o que você está fazendo, se você não está bem com a sua rotina, se você não está bem com o seu emocional, se você não conhece quais são as suas competências, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, você não vai conseguir render aqui no seu trabalho. Hoje de manhã eu estava prestando consultoria individual e eu conversava com meu cliente e ele estava me falando o seguinte, ó, a Vivian tá ali me falando que tá caindo de sono e eu sei, por quê? Porque ela acorda 4h30 da manhã e gente, eu não consigo dormir antes de meia-noite, eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia e eu fico aqui estudando, trabalhando e é a minha rotina. Então não adianta eu querer impor a minha rotina para ela e eu já tentei me encaixar na rotina dela e não deu certo. E aí, voltando à minha consultoria hoje de manhã, ele falou assim, Gê, eu estou sentindo uma grande dificuldade em produzir no offline e no online. Eu falei assim, é um grande desafio. Mas a partir do momento que você começa a se organizar, você vai conseguindo fazer as coisas e quando você gosta do que você faz e você se sente bem fazendo, fica mais fácil fazer tudo isso. Agora, quando você entra para trabalhar com algo que você não gosta, com algo que não te faz bem, só porque você viu que alguém está fazendo, tem fases da vida que a pessoa é mestre de virar e falar assim, nossa, vou dar o exemplo da Vivi de novo, tô vendo que a Vivi tá fazendo brigadeiro, tá dando certo, ela tá ganhando dinheiro, eu vou fazer porque ela tá fazendo. Mas eu detesto cozinhar, eu detesto mexer com doce. O que vai adiantar, gente? Você não vai conseguir entregar um produto de qualidade, você não vai conseguir passar segurança para o seu cliente, você não vai conseguir produzir conteúdo aqui para divulgar, para vender. Para que você vai fazer uma coisa que você não gosta? A gente já tem que fazer tanta coisa que não gosta na vida, que não é por nossa escolha, e aí aquilo que você pode escolher, você ainda vai fazer o que você não gosta, para ficar mais pesado. Então eu quero que vocês entendam isso, a importância de você saber onde você está, de você saber qual é o seu limite, de você entender o que você gosta e o que você não gosta e de se posicionar. Só você sabe quais são os seus limites, só você sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem e o que não te faz. E a partir daí, você pode ter todas as teorias e aí sim elas vão funcionar. Do contrário, eu poderia ficar aqui mais 10 dias, mais 11 dias e completar 21 dias e trazendo conteúdo. Teoria. Se a gente chegasse lá no final e você não tivesse bem com você, não ia adiantar nada. Porque eu tive vários alunos que fizeram o curso comigo, que eu entreguei 150% da teoria que eu sei. Gente, e uma coisa, durante os meus cursos, eu tenho muitas ideias para os negócios dos meus alunos. Quem já foi meu aluno que estiver aqui sabe. E até hoje eu tenho muitos alunos que conversam comigo no WhatsApp, que conversam comigo em inbox. Do nada a gente está conversando, eu tenho ideias de estratégias assim, ó. Que a Lara tá aqui, a Lara é prova. A Nancy que tá aqui é prova. Eu tenho muitas ideias para os meus clientes. Então, se a pessoa não tá ali bem para poder tudo isso, para colocar isso tudo em prática, não adianta eu passar a teoria para ela, não adianta eu me entregar para fazer o bem para o seu negócio, não adianta eu me entregar para que você possa fazer o melhor para o seu negócio se você não está pronto para fazer.
Entende? E precisa acontecer essa troca. E aí, diante de tudo que eu vivi, eu entendi que era necessário eu trabalhar isso com os meus clientes, com os meus alunos. Porque não adianta você ter toda a teoria, não adianta você ter tudo ali pronto, sabe? Ter uma apostila legal, ter a consultoria, ter o curso, ter tudo e não ter a ideia e não tá pronto para vir aqui e aparecer. Você tem que é fácil, gente? Não é. Eu não vou falar que é fácil, eu não vou falar que... o Ícaro tem uma frase que ele usa muito e que eu reforço com vocês. Não existe hack. O que é hack? Não existe diquinha, não existe macete, não existe atalho, é trabalho, é dedicação. E aí é o ponto importante. Se você não está fortalecido emocionalmente, se você não está se sentindo bem com você mesmo, você não aguenta o tranco. É isso. Eu posso estar sendo dura nas palavras com vocês hoje? Posso, mas é porque eu quero que vocês estejam prontos para enfrentar o mundo forte que é aqui. De dedicação, de esforço, de sempre buscar o melhor, de ver o seu cliente querer fazer o melhor, de querer o seu melhor, porque as pessoas te cobram isso, mesmo que indiretamente. Você começa a crescer o seu perfil, você começa a se sentir na necessidade de entregar mais. Tem uma cliente minha da última turma eu até ia convidar ela para vir hoje para bater um papo com vocês, mas ela não estava muito legal, então achei que não era o momento. Ela me deu um depoimento há poucos dias que ela falou assim: Gê, depois que eu passei a me arrumar para aparecer nos stories, eu me senti mais confiante, eu me senti melhor e eu me senti mais pronta para passar mais tempo diante da câmera, olhando para mim e me ouvindo. Então, gente, é uma construção, não adianta, sabe? Eu podia continuar trazendo toda aquela teoria para vocês, que não ia adiantar se você não está se sentindo bem emocionalmente. Então, o que eu quero continuar trazendo para vocês? Essa dupla. Que dupla? O trabalho técnico, o trabalho teórico de estratégia, de o que a gente faz para o seu negócio, como que a gente encontra seu público, como que a gente enxerga o seu público. Tudo isso que nós trabalhamos nesses 8 dias, eu quero continuar trazendo para vocês e eu quero também continuar ajudando vocês, principalmente nessa parte emocional. Essa live que eu fiz hoje, ela teve 0 roteiro. A única coisa que eu pus em mente eu vou entrar, eu vou falar da importância da autoestima e do autoconhecimento alinhado ao trabalho no Instagram, baseado em tudo aquilo que eu aprendi com os meus alunos. E eu quero, do fundo do meu coração, que depois do Simplificando Digital, quem passar comigo nessa próxima turma, que abre as inscrições amanhã, quem estiver comigo na minha próxima turma do Simplificando Digital, o meu objetivo é que você consiga fazer algo parecido com o que eu estou fazendo hoje. Que você se sinta tão confiante, tão seguro, tão segura do seu trabalho, de você, do seu valor e da sua competência, que se você for preciso abrir uma live, igual aqui, ó, se eu chamasse alguém para participar com a live aqui comigo, você estivesse pronto para dar uma aula para mim sobre o seu produto e sobre o seu serviço. De tão bem que você se sente. Meu coração chega e acelera, gente. De tão bem que você se sente para falar daquilo que é o seu sonho, que é o seu desejo. E isso é uma construção. E isso é algo que você vai, um passo de cada vez, escadinha. Um dia a gente trabalha a teoria, um dia a gente trabalha a prática, um dia a gente trabalha a emoção, um dia a gente acolhe, outro dia a gente some. Uma outra coisa que eu aprendi, que essa pessoinha aí, que acabou de falar que tá dentro, me ajudou muito, foi a me dar tempo. Eu achava que eu era obrigada a dar conta de tudo o tempo todo, segunda a domingo, das 7 da manhã à meia-noite. Eu achava que eu tinha que ler todos os livros, eu achava que eu tinha que fazer todos os cursos, atender tudo, fazer tudo. Até que ano passado eu dei uma pirada. Eu dei uma pirada ano passado 2 vezes, porque eu estava nesse ritmo de autocobrança muito forte. E ela sempre falava para minha amiga, bota o freio,
desliga um pouco. Então eu precisei ir para o refúgio, eu fui para a fazenda 2 vezes, ficar sem celular, desligar do mundo, desconectar completamente para eu dar conta de voltar para o meu eixo e trabalhar de novo. E aí o que eu quero? Eu quero que vocês não precisem passar pelo que eu passei. A sabedoria da vida é você conseguir aprender com o erro dos outros. Eu passei pelo caminho das pedras. Eu passei por ter que sair garimpando conteúdo no YouTube. Eu passei por ter que decifrar nomes que eu não sabia o que era. Eu passei por ter que entender o que é, o que não é. Eu passei por ter que quebrar a cabeça para poder desvendar mistérios. E a minha proposta é que vocês não tenham que passar por isso. Eu quero facilitar o caminho para vocês. Eu quero pegar na mão de vocês e trazer comigo para que vocês possam ser capazes de se comunicar como eu sou hoje. Que vocês tenham resultados incríveis nos negócios de vocês sem ter que passar pelo que eu passei. Eu quero oferecer e eu vou oferecer para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo organizado, conteúdo de fácil entendimento, porque não adianta nada você passar horas e horas e horas e horas no YouTube, ler, estudar, chorar para entender alguma coisa como eu fiz e não entender nada. E pensar assim, é de graça, eu não posso pagar, mas eu não estou entendendo nada. Então o que está adiantando? Essa é a minha proposta para vocês. Ajudar vocês a seguir nesse caminho do digital, sem ter que passar pelas dores que eu passei para chegar onde eu estou hoje. Eu já estou onde eu queria? Estou muito longe. Mas eu tenho certeza que eu posso facilitar muito o caminho de vocês, de onde vocês estão, até mais adiante. Eu espero que a live de hoje tenha feito sentido para vocês. Eu sempre gosto de estar aberta às palavras que precisam ser ditas. Então, não houve ensaio, não houve roteiro, foi tudo muito intuitivo. E eu sinto que muitas vezes quem precisa ouvir, ouve e entende e conecta, tá? Vamos aos nossos recadinhos de hoje, espero que vocês tenham gostado da live. Nosso print de penúltimo dia, simplificando digital. Eu tô emocionada, tá? Porque falar da minha história, falar do que eu passei, esse desafio foi um desafio. Então, obrigada por todo mundo que me acompanhou, obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo. Amanhã ainda tem, amanhã é nosso último dia, amanhã nós vamos fazer uma revisão. E eu quero te fazer um convite muito especial, se fez sentido para você tudo isso que eu falei todos esses dias, se fez sentido para você passar mais um tempo comigo, aprender comigo, amanhã, depois da live, nós vamos abrir a inscrição para a turma do Simplificando Digital, que é uma evolução do curso Instagram na Prática, muito melhor do que foi o Instagram na Prática. Nós vamos trabalhar muito mais, nós vamos passar mais tempo juntos. Então, se faz sentido para você continuar aprendendo comigo, eu te espero amanhã, às 8 horas, para a nossa revisão, para a nossa última live do Desafio Simplificando Digital. Eu estou muito animada com tudo que está por vir, eu estou muito feliz com tudo que está por vir e eu espero, do fundo do meu coração, que vocês continuem comigo, porque foi um prazer muito grande trazer esse conteúdo para vocês esses dias todos. Eu acho que se eu colocasse mais 10 dias, eu não dava conta de emoção. Porque, nossa, é muito bom. Mas ao mesmo tempo eu me cobro muito. Meninas, obrigada por todo o amor, por todo o apoio. Eu não posso falar o nome de todo mundo que me ajuda, que me apoia, porque eu ia ser injusta, mas obrigada do fundo do meu coração. E é um sonho que está nascendo, que está renascendo, que está acontecendo. É mais uma superação. Então, amanhã, dia 1º, nossa última live do Simplificando Digital. Eu espero vocês, todos aqui comigo. Nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo. E, ao final, eu vou abrir as inscrições para a minha turma, para a nossa turma do curso Simplificando Digital. E aí amanhã eu explico para vocês tudo como vai ser, como vai funcionar,
É um novo formato, serão mais aulas, nós vamos passar mais tempo juntos, nós vamos poder aprender mais, teremos muitas novidades, então vem comigo. Espero todos amanhã, às 8. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa live, que foi muito mais assim, da minha história. Mas antes de começar, eu pedi a Deus que me inspirasse nas palavras e que eu pudesse ser luz hoje, através das minhas palavras para vocês. E que eu possa ter tocado com as minhas palavras, com a minha história, e que possa ter feito sentido para você e tenha te ajudado de alguma forma na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, tá? Se vocês quiserem conversar comigo em inbox, sabe, desabafar, sei lá, falar qualquer coisa, estou à disposição, pode me chamar. Um beijo, obrigada, a gente se vê amanhã, 8 horas. Tchau, tchau.